Oi, gente, tudo bom? Hoje estamos aqui de novo. Tô aqui com a Dani. Como é que você Boa tá, Dani? tarde, tudo certinho. Tudo certinho, coisa boa. Hoje a gente pensou para trazer para vocês aqui também para a gente, que a gente sempre nunca sabe direito o que vai vir, né? Uma grande, uma coisa espontânea que vem, de falar das casas astrológicas. Eu já sei, pelo que a gente conversou um pouco, que acho que a Dani sabe um pouco mais do que eu, um assunto que ela domina um pouco mais. Então eu já vou te dar a palavra, Dani, para tu ir indo aí, depois sabe que eu vou, onde você for, eu vou junto. Tá bom, beleza, vamos lá. Não sei se eu domino mais, mas eu gosto mais, Domino como que sim, a ela é gente modesta, ela é conversou, modesta. né? Eu gosto bastante do tema das casas, porque eu também acho que não é um tema muito usualmente falado na Certo, astrologia mais difundida, certo, né? Dani. E aí eu vejo que as pessoas têm, assim, sabem, quando pesquisam bastante de astrologia, estudam por si também, né? Elas sabem muito de signos e Uhum, elementos, né? perfeito. Mas as casas é geralmente uma novidade quando eu começo a conversar mais a fundo com as pessoas. Então eu Perfeito. costumo dizer assim, que as casas são os palcos da vida humana, Uhum. né? São os temas que as nossas histórias vão se desenrolar. Então, a estrutura do mapa, para quem nunca viu, era legal a gente ter um também para mostrar, né, Aham, Juliana? tem um mapinha. É Aham. uma mandala Certo. dividida em 12 casas astrológicas, ou 12 fatias de Perfeita pizza, essa analogia. que são entendidas em eixos, Uhum. né? Então, a gente pensa que são 6 eixos, e em cada eixo tem 2 signos, que são Uhum. opostos e complementares, e essas fatias são donas de temas de casas, que são os temas da vida das pessoas, que também tem uma certa correlação, Uhum. certo? Então, para começar, é assim que eu costumo falar com as pessoas. Não sei se quer já falar alguma coisinha assim, Não, perfeito. Eu acho que as casas talvez dá para dizer que seria o maior, o mais abrangente, aonde as coisas acontecem, para dizer dessa forma. Uhum. E eu estava vindo e pensando, Dani, assim, talvez seja também como um relógio, como um tempo, né? Por exemplo, alguém que tenha muitas questões na casa um está muito ligado ao corpo, ao ego, ao desenvolvimento de corpo e sociedade, assim, tipo, de desempenho ativo, talvez como até uma energia correspondente a Marte e a Ares mesmo, né? E alguém que tenha muitos aspectos na 12 pode ser que tenha, que traga à tona, dentro da sua personalidade, até da sua atuação no mundo, de alguém mais sábio, mais velho, que já passou ou que tá relacionado até uma fase mais espiritual, porque a 12 tem a ver, né? Eu vejo bem esse caminho e acho que isso começa a trazer corpo para o mapa também, né? Como tu trouxe muito bem, né? É muito difícil perguntar para alguém e a pessoa responder, eu tenho Sol, Lua e Ascendente em alguma, né? E saber, isso já é raro. Uhum. Então, se a gente faz uma pergunta como astrólogo, onde o teu Sol está em qual casa? Isso já é mais complexo ainda e mais difícil, né? Mais difícil das Uhum. pessoas saberem. E talvez não seja tão popular, né, Dani? Sim, total. Bem interessante você começar da casa um e da casa 12, o início e Uhum. o fim da Aham, mandala, esse fim né? da mandala. Porque a mandala, ela é um círculo, né? Uma circunferência de 360 graus. Então, a gente arbitra o início e o fim dela, né? Uhum. Então, a gente diz que o início é a casa um ascendente, o famoso ascendente, começa ali Uhum. na casa um, e a última casa é 12, certo? Então, é Uhum. o fim. E a gente realmente faz essa leitura bem didática, né, Juliana? Certo. De pensar o desenvolvimento da vida dos seres e da astrologia a partir dessa ordem zodiacal que a gente fala, Uhum. né? Então a gente começa pela casa um, bem legal, que você trouxe, né? Que é análoga ao signo de Áries, Uhum. né? Perfeito. E ao planeta Marte, certo? E fala dos inícios, dos princípios, né? E aí, se a gente pensa realmente nessa analogia do nascimento, e aí tem a ver com a casa 12, né? Já pegando um pouquinho, né? A casa 12, Uhum. ela tem, você trouxe bem colocado a questão da espiritualidade e tal, Uhum. mas eu penso muito na casa 12, assim como as casas de água, já vou falar para as pessoas, que são Uhum. as casas 4, 8 e 12, Uhum. como casas que tenha conexão com o nosso psiquismo, com o nosso Perfeito, né? inconsciente, são as Perfeito. casas do inconsciente, certo? E aí, assim, a casa 12, a gente pode ver muitas questões de antes do nascimento, da gestação da pessoa, Uhum. né? Porque, Ótimo. porque tem a ver com aquele período intrauterino que a pessoa estava ali,
e ela tá, né, assim, misturada, né, com um outro ser que é a mãe, o corpo da mãe, De né? certa forma, como se tivesse o espírito na 12 e ele encarna na 1. Exato, Maravilha, exato. maravilha. Né? Muito interessante isso. Tanto que questões de nascimento geralmente estão tudo ali na casa 12, ou da gestação da pessoa, é bem interessante, né? Vai dar um mergulho aí, mas a gente não vai aprofundar na casa 12, eu adoro, porque eu tenho 3 planetas. Eu gosto também, eu tenho aluna 12. É, Artista. Ou um autista. Vamos descobrir. Netuno. Na 12, ó, tá se sentindo bem, né? Tu não tá à vontade. Não, Super à meu vontade. Deus, tô fazendo uma bagunça geral. Não. O que eu quero trazer também, que eu acho que é marcante já quando a gente começa a tatear na questão das casas, é que todo mapa vai ter uma entrada, né? A cúspide da casa 1 vai marcar o ascendente, da 7 o descendente, a 4 o fundo do céu e a 10 o meio do céu, que são pontos norteadores, né? Se a gente pudesse colocar, fazer essa analogia, norte, sul, leste, oeste, talvez, são pontos norteadores no mapa, né? A gente pergunta muito, né? Até quem não conhece muito de astrologia, qual que é o teu ascendente, nem sabe direito o que significa isso, mas sabe que é importante, né? E de fato é muito importante ascendente e descendente, meio do céu e fundo do céu. Se quiser trazer um pouco sobre isso, acho que é legal também. Perfeito, vamos lá. Que são os 4 ângulos que a gente chama, né? Os 4 ângulos. Perfeito. Que fazem uma cruz nessa mandala e dividem a mandala em 4 setores, tá? Mas quem quiser estudar astrologia futuramente, Ótimo. Né? Dá para aprofundar fazendo cursos. Mas, pessoal, assim, ó, são muito importantes esses 4 ângulos mesmo, né? E eu penso assim, que eles marcam temas chaves da nossa vivência, né? A casa 1 e a casa 7, lembra que eu falei no início? São eixos polares que tem um complemento, né? Mas tem as suas oposições. Então, é o eixo que a gente fala, eu trabalho pelo menos assim, o eixo do eu, e o eixo do outro. Perfeito. Certo? Perfeito. E aí, pegando aquela analogia que a gente falou, da casa 1, que é o bebê que nasceu, a casa 12 estava ali no ventre, né? E identidade. Na casa 1 nasceu, e aí precisa de um corpo, né? Ganha um corpo nessa vida para encarnar aqui e seguir adiante o seu desenvolvimento. Então, eu vejo o ascendente e a casa 1, o pessoal tem vários temas, tá? Vários temas mesmo, eu vou pincelando aqui que eu vou lembrando, mas então para mim o ascendente tem a ver com isso, com o eu no mundo, subjetivamente, como eu me coloco no mundo e como eu sou vista pelos outros no mundo, né? E o meu corpo, né? Tem a ver também, quem gosta da parte da astrologia médica, legal, tem toda essa forma de você também ver o corpo das pessoas através de todas as correlações do ascendente, né, no mapa. Então é o eu no mundo. E é o cartão de visita, né, Juliana? Ou seja, é a forma que, quando você bate na porta de alguém, a primeira impressão, a primeira imagem que as pessoas têm de você é o que está no seu ascendente, é o que está no teu signo ascendente, se tiver planetas ali, o planeta que rege esse ascendente, onde que ele está, entende? Isso traz toda a imagem que as pessoas têm de você. E, gente, é uma imagem que a gente não tem poder de controlar, porque ela é automática, né? É inconsciente. E eu gosto muito de quando eu tô falando de ascendente, Juliana, falar para as pessoas assim, que eu vejo muito quando eu tô atendendo mapas, que, pegando um pouquinho da analogia do Sol com o ascendente. As pessoas que não têm o Sol no mesmo signo do ascendente, ou às vezes que tem o Sol num signo que é muito diferente do ascendente, às vezes elas levam choque, né? Porque assim, as pessoas enxergam ela com o ascendente. Nossa, mas ela se vê com o Sol dela, né? E aí eu já tive uma cliente que foi muito legal, uma pisciana com ascendente em Gêmeos, e ela, quando eu conversei com ela sobre o mapa dela, daí ela falou assim, então é por isso que as minhas clientes dizem, nossa, como você é querida, simpática, extrovertida, ela é dona de um salão, e ela diz assim, nossa, e eu não sou assim, eu tô lá na minha, cortando os cabelos das pessoas, não sei o quê, e elas falam isso de mim. Bem mais introspectivo, nossa, legal. Né? Legal. Então o ascendente diz muito disso, gente, na forma como a gente se manifesta no mundo, fisicamente e psicologicamente. Queres complementar? Não, eu vou exatamente no que tu já está trazendo, que eu acho assim, Dani, uma pessoa, por exemplo, de Áries
com Sol em Áries e com Ascendente em Leão. Lógico que ela vai carregar tons diferentes do que se fosse Sol em Áries com Ascendente em Áries, mas é muito mais coerente Yang e masculino e fogo do que, por exemplo, no meu caso, que eu tenho Sol em Escorpião e Ascendente em Gêmeos. Né? Que daí até combina um pouco com a tua amiga, que é Peixes com Ascendente em Gêmeos. Né? Certo. Que as pessoas vão perceber esse lado extrovertido, não sei o quê, não, vamos lá. E, na verdade, é um comportamento padrão de se sociabilizar, de conversar, talvez até uma máscara social que a gente já faz. Isso, achei legal isso que tu trouxe também, é além da nossa percepção, é além do nosso consciente. Quando eu vejo já tô doido e tal, sociabilizando, mas o escorpião por trás gosta da individualidade, gosta do segredo, gosta da sua solitude, por que não, né? E muitas vezes vai optar, não, eu posso estar num evento social, mas eu prefiro não estar. Isso é interessante, né? Quando, na verdade, pessoas com um mapa mais yang, e principalmente fazendo essa costura que você fez, do Sol e do Ascendente, na mesma polaridade ou no mesmo elemento, vai falar de uma energia toda complementar nesse sentido, né? Acho que faz todo sentido, assim. Aí, só trazendo o gancho, eu acho que a casa 1 Ascendente vai trazer um tom do corpo, de quem nós somos, do eu no social, de eu no mundo, assim como eu enxergo, mas os outros me enxergam também. Acho que o Descendente vai trazer, né, como a 1 vai ser muito eu, a 7 vai ser muito o outro, talvez o que eu preciso encontrar no outro, como eu me relaciono, ou a energia que complementa o meu ascendente. Então, por isso a casa das relações mesmo. Só fazendo um gancho para a gente finalizar, acho que é legal esse norte, assim. O Fundo do Céu, eu acho que fala mesmo de uma infância, mas não só, acho que fala do lar, aquilo que a gente se afiniza como lar, aquilo que dá um calorzinho no coração, assim, mas que também vai estar ali os nossos baús, as nossas memórias, talvez os nossos traumas também, as nossas forças, mas também os nossos traumas. E a nossa 10 lá na cúspide, né, lá no meio do céu, talvez vá trazer o nosso eu profissional. E eu costumo daí, tem que fazer alongar um pouco esse assunto, porque eu acho que a 2, a 6 e a 10 são bem diferentes, né? E eu acho que a 10, ela não fala só do lugar mais alto profissional. As casas de trabalho. Perfeito. Ainda bem que tu complementou o que estava na minha mente. Eu acho que a 10, ela não fala só... Às vezes as pessoas estão um pouco associando a 10 ao Capricórnio, né? Ou Saturno também à riqueza e status, ou eu no mundo lá, assim como as pessoas me veem nesse sentido. Mas eu acho que seria também algo de chamado profissional mesmo, assim, não só do trabalho rotina, que pode ser encontrado ali na 6, ou de talentos e dons, né, para concretizar, talvez pode ser encontrado na 2, mas eu acho que a 10 fala, assim, daquele chamado, aquela pulga atrás da orelha, assim, o que eu estou fazendo, né? Qual é o meu propósito maior? O que eu vim fazer aqui, né? Porque é lógico que as pessoas vão te conhecer no mais alto grau do mapa dessa forma, e nem todo mundo consegue encontrar. Acho que essa também é uma busca da vida, e aí isso acaba fazendo todo sentido, né? Ascendente, descendente, fundo e meio, no sentido de, enquanto eu encontro quem eu sou no meu ascendente, melhor eu consigo ir para o outro, porque eu me conheço e acabo conseguindo trazer para o outro o melhor de mim, justamente por me conhecer, ou enfim, né? A 4, as minhas raízes. Então, quanto mais abarcado, mais bem alicerçado nas minhas questões lá da 4, talvez melhor eu possa ir para 10, talvez melhor eu possa ir para esse mundo novo, mas não novo, mas externo, né? Enquanto eu tenho dentro do meu coração bem aquecido a minha energia de pai e mãe, de infância, né? De criança mesmo. Né? Ótimo, Juliana, adorei. Eu vou complementar. Opa, por favor, é por isso que estamos aqui. Tá, porque assim, eu adoro trazer também outros pontos de vista, entende? Mas claro. É exatamente isso
você falou assim, tirar nem pôr, né? Que legal. Por isso que são os 4 pilares Certo. da astrologia, essas 4 casas pessoal, né? Mas são casas muito importantes, porque elas realmente falam de temas, ó, palcos, cenários da vida das pessoas que são de extrema importância, ou seja, a casa 1, o eu no mundo se relacionando com os outros, casa 7, né? Perfeito. Casa 7 é o outro, mas todos os outros, né? As nossas relações, Maravilha. que realmente, de um ponto de vista astropsicológico, é na relação que a gente tem a possibilidade de evoluir, de amadurecer nesse mundo. Então, gente, eu vejo assim o quanto que as pessoas elas desconsideram o quão é importante a gente olhar para o tema relacionamentos na nossa vida, e relacionamentos todos, né? E às vezes eu vejo também que as pessoas têm uma idealização de que é fácil se relacionar. Eu acho muito engraçado quando as pessoas chegam para fazer terapia comigo e elas ficam envergonhadas de dizer que elas têm muitos problemas de relacionamento. Eu falo assim, cara, isso é a coisa mais difícil da vida. Não é à toa que eu eixo central, eu se relacionando com os outros no mundo. E eu acho interessante, Dani, muito a busca, né? Pelo menos que eu vejo, assim, muitas vezes as buscas das pessoas que fazem o mapa é em relação aos amores, mas muitas vezes, em muitos mapas eu percebo assim, você está falando de coisas profundas, íntimas dentro de um mapa sobre a pessoa em si. E ela não quer muito se debruçar para aquilo e quer assim, não, mas a minha relação, quando vai chegar um amor? Então, talvez se você olhar mais para você, entender quem você é, curar algumas feridas, o amor vai vir ao natural, porque você está se conhecendo. Não tem como ser diferente essa perspectiva. E uma coisa está atrelada à outra, né? Eu acho interessante também essa ideia, você trouxe isso bem ali no começo, dos opostos que são opostos complementares também. É uma linha reta, né? Vamos pensar da 1 a 7, 180 graus, é uma distância grande, não há maior distância em uma circunferência do que 180, né? Que é até aquela brincadeira que eu falo assim, minha vida mudou tanto que eu dei uma volta de 360 graus. Então você voltou para o mesmo lugar. Exato. Melhor se desse uma volta de 180, né? E é interessante como esse cabo de guerra é essa tensão e essa química também, como que talvez a tampa da panela vai estar longe, justamente para que a gente busque longe, para que a gente olhe longe e pense na maior distância possível, que é o maior aprendizado, né? Tanto que não era nem o assunto do vídeo, mas eu vou trazer nodos lunares. Ótimo. Que sempre estarão em oposição, né? Tipo, eu tenho, por exemplo, o norte em Áries e o sul em Libra. E aí sempre vai ser em oposição, é como se fosse uma brincadeira, mas ao mesmo tempo uma grande sabedoria do universo, sempre nos colocar dessa forma para que a gente tenha que buscar, distante da gente ou fora, essas energias que são tão de aprendizado, né? Perfeito, né? Perfeito. Fui longe agora. Foi ótimo aí, ó. Fica mais temas pra gente conversar, mas vamos lá. Vamos lá. Então, deixa eu só falar um pouquinho da base daí, que é a casa 4 e a casa 11, tá, pessoal? Ótimo. Que são outros temas da nossa vida super importantes, eu costumo dizer que a casa 4 são as nossas raízes e o nosso lar de origem e a nossa ancestralidade, né? Num primeiro momento da nossa vida, certo? Depois, a casa 4 lá passa a ser o lar que a gente construiu, certo? E, bom, a gente também, se for pela linha sistêmica, dá para falar um monte sobre casa 4, né? E as várias perspectivas que a gente pode ter, mas de base é isso, né, pessoal? É o seu lar de origem, a sua família, o que você recebeu aí, ó, casa 4 é uma casa de psiquismo, né, de inconsciente. Eu digo que é a casa do nosso inconsciente familiar, onde ali estão depositados todos os nossos registros que a gente teve desde que a gente saiu da barriga da nossa mãe 12, né, e chegou no mundo e passou a habitar um ambiente. Legal essa jornada que você está trazendo, né? Das casas aquáticas. Né? Então a gente passou a habitar um ambiente, era o nosso lar de origem, a nossa casa mesmo. Então o que rolava ali, a gente pode entender pelo signo que está ali na cúspide, se tem interceptação, como no meu caso eu tenho Áries interceptado na casa 4, né? Tem mais elementos para ler, os regentes, enfim, a gente consegue entender bem sobre esse seu lar de origem,
como foi a partir da casa 4. Uhum. E eu gosto muito de pegar também a analogia que o Juliano trouxe para pensar na casa 10, que é o oposto e complementar do Juliano, da astrologia que o Juliano falou, que eu penso assim, ó, a gente pode pensar nas pessoas como uma árvore, eu gosto muito de pensar na figueira. Bem legal. Certo? Então, assim, a árvore, ela começa ali, ela vem da terra, ela brota e aí ela... Né? Então, quando essa árvore ela cresce e se desenvolve e dá aquela copa maravilhosa, é a casa 10, né? Então, legal. eu penso, né, nas raízes da árvore, a casa 4, Perfeito. que vai nos enraizar, ou a forma como a gente se enraiza na vida vai ser a forma como a gente vai conseguir crescer em direção ao mundo, que nem o Juliano botou, né? Não, maravilha. Quanto mais a raiz estiver mais forte, mais essa árvore consegue se desenvolver, né? Consegue dar frutos, consegue ser vistosa, bela, né? Exato, né? Com certeza. E daí, depois de um tempo, né, Juliano, como eu trabalho muito na perspectiva da astropsicologia, né, do trabalho terapêutico em cima do próprio mapa, bom, quem não teve uma raiz muito firme ali, a casa 10, a casa 4, perdão, mostra isso, perfeito. A pessoa tem que se apropriar dessas energias, ela tem que entender e ela pode se trabalhar, né? Ela pode fazer uma alquimia ali. Ótimo ponto. Que é um outro ponto que eu acho que também difere um pouco de a gente estar aqui. Eu acho que é legal assim, a gente encontrar esse propósito dos vídeos, porque quando as pessoas perguntam, e elas não têm que saber da forma que a gente tem que saber, né, de astrologia, porque não são estudantes, não se debruçam a isso, e é legal também por isso que a gente está aqui. O mapa, ele é uma representação, e normalmente eu costumo dizer que assim, são tendências que se a gente não olhar elas, a gente vai acabar aderindo. Por exemplo, tá frio e tá chovendo, então a nossa tendência é não querer sair de casa, não que a gente não possa. Olha, eu tenho um compromisso, eu tenho algo que eu quero fazer, o que eu preciso, ou que eu simplesmente desejo e quero, então eu coloco uma roupa de frio, uma bota, um guarda-chuva, carro, moto, Uber, e vou. Né? Essa é a minha escolha. Né? É bem legal trazer isso. Né? Vou até trazer o gancho do nosso signo, que falam que é muito vingativo e tudo mais. É um estereótipo do signo, né? A gente não precisa ser assim. Bem legal isso que tu trouxe, Dani, como uma ferramenta de autoconhecimento e não de escravizamento, escravização, sei lá como usar a palavra, mas é de um autoconhecimento e de olhar para isso. Olha, eu tenho essa questão, né? Nem o mapa vai ser feito só de trígonos e sextios, nem o mapa vai ser feito só de quadraturas e oposições, eu duvido que exista somente isso. Né? E a gente tem ferramentas, né? Por mais que nós não tenhamos, talvez, planetas em todos os elementos, mas a gente tem todos os signos na mandala, né? Algum signo vai estar em alguma casa, mesmo que essa casa esteja vazia e não fazendo nenhum aspecto, não acontecendo, ou até interceptado. Costumo trazer também essa outra brincadeira que é assim, uma casa interceptada é como se fosse uma ponte num viaduto, em que se você pegar o caminho natural, você vai passar por cima dela, não vai acessar, mas você pode parar o carro ali, ou ir de bicicleta, ou ir a pé, descer essa escadinha, ir lá para baixo, encontrar essa casa e acessar, olhar, escolher olhar. Naturalmente você não vai olhar, mas ela tá lá. Então acho que é brilhante para mim, esse é o ponto central do vídeo, assim, o ponto mais sábio do vídeo, que é assim, olhar para o mapa e entender que nós somos seres transformadores desse mapa, talvez quem acredite em uma outra vida ou não, enfim, que a gente vai consertando esses pontos, aprendendo a lidar, né? Eu, por exemplo, tenho Marte em Libra. Então eu sei que se eu pensar demais eu não vou agir. Eu sei disso. Então para que eu vá agir, eu tenho que às vezes parar de pensar um pouco, arrumar as minhas coisas, o que eu preciso, é dinheiro, é veículo, é não sei o que, e vou. Se eu ficar pensando muito, eu não vou fazer. Eu já me conheço. Se alguém externamente me falar, olha, Juliano, isso e aquilo, eu já vou começar a pensar, eu vou levar para Libra. Talvez seja interessante, oposto de Ares, não agir. Ou falta alguma perfeição, né? E me lembro uma frase de um amigo meu que é: feito é melhor que perfeito. E para mim, o meu Marte em Libra é exatamente isso. Faça, aprenda, vá se relacionando, vá interagindo, porque senão você não vai fazer, né? Algumas pessoas que têm uma ênfase talvez um Marte em Ares. Tem Capricórnio. Tem um Marte em Capricórnio? Bom, sempre também pensando no trabalho, maravilhoso. E fazer Não, maravilhoso. Lógico, na Terra, né?
Talvez alguém que tenha mais ênfase em fogo, ou em própria ação, ou Marte, pelo né? elemento. Que teu também é cardeal, né? Eu sei. Uhum. Mas assim, vai pensar às vezes em não agir, porque agiu muito, foi muito, depois teve que lidar muito com as consequências, ou agiu por impulso. Não é o meu caso. Meu caso, eu tive que, não, tá tudo bem, aqui tá tudo aconchegante, não vou sair, tá tudo legal, vou manter um aconchego e uma zona de conforto. No meu caso, é mais assim, o mapa vai mais pra isso, né? Fazendo essa leitura, né, pessoal, de planeta em signo e casa, né? Ótimo, Legal, ótimo. bem interessante, é bem isso mesmo, né? O Libra gosta de ficar ali na harmonia, né? Fica ali, tá tudo certo, vou ficar por aqui. Enquanto que a consciência, né, Juliana, te faz já cortar um caminho, né, e dizer assim, vambora, não vou ficar pensando não. Perfeito. E eu achei bem legal a imagem que você trouxe dos signos interceptados numa casa, não conhecia. Como um viaduto assim. Eu adorei, Juliana, eu adorei. Legal. Nossa, fez todo sentido. E vou te dizer que talvez seja por isso que eu gosto muito do tema das casas na astrologia, porque quando eu descobri a importância do meu eixo de casa 4 e casa 10 na minha vida por causa da interceptação dos signos, isso aí a gente pode explicar no outro vídeo para as pessoas, né? Nossa, assim, isso destravou um enigma, dos enigmas tão grandes na minha vida, fez todo sentido e a partir dali eu realmente comecei a acessar algumas coisas e trabalhar e melhorar, assim, só pela informação de que eu tenho interceptação, né? Então, eu acho muito legal quando as pessoas vêm fazer uma consulta. Ontem mesmo uma cliente falou, nossa, Dani, eu jamais ia saber que eu preciso entender de touro no meu mapa, porque ela tem Quiron em touro, né? E eu falei, coisas que se você não vem no astrólogo profissional, você jamais vai saber que você precisa integrar o signo touro na sua vida, né? Então, eu acho muito legal a gente, né, poder aprofundar e talvez parar nos 4 eixos mesmo, Juliana, e depois outros dias seguintes, lógico. Né, porque eu acho que é bem importante mesmo que as pessoas, né, entendam, né, que as casas são de extrema importância. É bem legal você olhar no seu mapa esses 4 pontos que a gente está falando, a casa 1, a casa 7, a casa 4 e a casa 10, e olhar, né, entender o signo que está ali, o que está acontecendo, para pensar, né, principalmente nesses 4 pontos, ou seja, como é que estão as tuas bases, como é que estão as tuas raízes, como é que é a tua história familiar, o que você traz ali, o que né, você gostaria de modificar, etc e tal, e pensar muito nesse trabalho com a tua casa 4, como, né, te permitindo se enraizar na vida, para que você possa alcançar o ponto máximo da sua vida. E é isso que eu vejo no meio do céu e na casa 10. Eu vejo como o ponto máximo da sua vida. Porque, assim, Juliano, nem todo mundo tem uma carreira e uma profissão, certo? Perfeito. Mas todo mundo tem um meio do céu no seu mapa. E todo mundo tem um ponto mais alto na sua vida. Nem todo mundo tem estruturado na vida uma profissão, mas todo mundo tem a possibilidade que já está no mapa e já está aposta, né? Sim. Muito legal isso. Sim, mas nem todo mundo vai querer ter uma profissão. Lógico. Você entendeu? Eu penso muito assim numa dona de casa, né? Ela tem... Vamos pensar no meio do céu virgem. O ponto mais alto dela talvez seja expressar toda a organização, a limpeza, o cuidado que ela tem, né? No ambiente doméstico dela. Mas ela tem expressão no meio do céu em virgem. Né? Uma pessoa que, enfim, eu gosto de olhar muito o meio do céu como o ponto mais alto da nossa vida, que a gente pode sim expressar através da profissão da nossa carreira, né? Que daí sim tem a ver bastante, né, com a regência Capricórnio, que tem esse simbolismo, né? De ir no mundo e conquistar ali um lugar ao sol. Mas a gente pode fazer isso fora da profissão também, né? E trazendo isso muito porque tem muitas pessoas hoje em dia que não estão escolhendo carreiras, né? Ou enfim, tá tudo muito mudando. Então vamos pensar como esse ponto mais alto, que tem um signo ali, que é muito importante que você saiba qual é esse signo e que você busque expressar na vida com maestria os potenciais desse signo e dominar os potenciais negativos desse signo, né? Porque o meio do céu, ele é um ponto bem consciente, que a gente precisa de verdade trabalhar com a nossa consciência para expressar. Eu vejo desse ponto de vista, Juliano. E aí muitas das pessoas, pelo menos da nossa geração, buscaram pela carreira, pela profissão, né?
é botar para fora ali todo o potencial do meio do céu. Eu vejo mais ou menos. Não, perfeito. Acho que tu trouxe até uma diferença que me lembra muito Capricórnio e Virgem mesmo, assim. Acho que o Capricórnio está mais direcionado a um status não vazio, que é um signo de terra, né? Que é mostrar essa valor de carreira e estar inserido e saber assim, eu represento essa empresa, eu sou líder disso, eu sou funcionário disso, né? Eu represento essa marca e tenho essa força minha, sou CEO, enfim, né? Acho que tem muito isso. Enquanto que eu vejo muitas vezes a energia de Virgem de diversas formas, não estou comparando, não é isso, mas só para a gente trazer um parâmetro mais qualificado do que uma energia de Capricórnio, mas com uma intenção e uma energia mais humilde ou mais servil, como você colocou, bem acho que da 6, né? E aí não se coloca tanto e não sabe se vender tanto, se projetar tanto como a imagem. Acho que o cardeal tem uma força da imagem, da projeção, que às vezes um mutável não vai ter. E é bonito isso que você trouxe como uma dona de casa que está trabalhando, está servindo, mas não está numa profissão ou numa incumbência, em algo, né, representando uma marca, uma empresa, uma corporação. Mas ali há uma utilidade, há uma servidão, algo feito com o coração também, né? Exatamente, exatamente. E aí, ficamos por aqui. Acho que tá bom, né? Eu Tá acho ótimo, que tá né, ótimo, Dani? né? Eu acho bem legal que você falou ali das casas de terra, de trabalho 2, 6, 10. Né? Quem sabe a gente pode depois seguir uma sugestão, Podemos, né? Dani, Pensando claro, nesses claro. eixos 2, 6 e 10, Com 3. certeza. Já me Não, eu acho que tá ótimo. 2, 5 e Podemos trazer 11. aqui, tipo, a 1 a 5, a 5 e a 9, né, as casas dos elementos, Agora né? me bananei. Não, tá maravilhoso. Isso já abre precedente aqui para as pessoas colocarem aqui embaixo o que querem ver nos nossos vídeos, né? A gente vai gravar bastante. Estamos com acesso super bom aqui. Quero convidá-los, né, quem chegou até aqui, a se inscrever no meu canal, a dar um like, a compartilhar. Da mesma forma, faça isso no canal da Dani. Vou deixar o link ali nos comentários, né? Acho interessante, se não fizeram, façam um mapa comigo ou com a Dani, né? Eu acho que abre portas, gente. Façam mapas com pessoas diferentes, né? Não fiquem só, às vezes, no mesmo astrólogo ou no mesmo terapeuta. Abram, né? São conhecimentos que a gente vem, às vezes, eu vou dar um enfoque para o mapa, a Dani vai dar um outro completamente diferente, e não necessariamente opostos, mas sim complementares, como a gente fala nesse vídeo. Exato. E façam um mapa com profissionais, né, Juliano? Porque é tão incrível quando as pessoas vêm fazer um mapa com a gente e dizem, nossa, eu só fiz na internet e meu Deus, eu não imaginava que era assim. Aí eu aproveito para fortalecer para as pessoas. A IA não vai falar o que a gente fala. Não vai, entendeu? Não vai, entendeu? Os sites aí não vão, mas enfim. Um convite para que vocês se inscrevam nos nossos canais, façam mapas com a gente, conversem. Deixa um comentário aí, né? Diz o que está querendo saber sobre astrologia, se está gostando desse ritmo que a gente está, dessa forma que a gente está indo, né? Porque, como eu sempre falo, eu quero que seja uma informação útil, né, para as pessoas. Eu quero que tenha utilidade. E eu penso na utilidade assim, as pessoas que têm interesse em olhar para o próprio mapa, muitas vezes entender um pouquinho melhor, né? Por isso que às vezes eu sou mais minuciosa, né? Que nem hoje a gente vai falar das casas todas, né? Então, acabamos falando mais de 4, porque às vezes, né, na minúcia a gente ganha bastante coisa. Enfim, é isso. Gente, obrigado por terem acompanhado até aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, até mais.